Pois Efésios 5:31. São os textos básicos que nós trataremos nesta noite. Colossenses 3:14. A você que está em casa, acesse o seu aplicativo da Bíblia ou abra sua Bíblia física. Agradecemos também que você está nos acompanhando, que essa palavra, que o Senhor abençoe grandemente a sua família. Amém? Na versão Nova Almeida, atualizada, diz assim, Colossenses 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Repetindo, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Efésios 5:31, diz assim a palavra do Senhor. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos permite ler livremente a Tua palavra, o Teu ensinamento perfeito. O Senhor constituiu a família, o Senhor nos concedeu a vida e, acima de tudo, o Senhor nos resgatou. Nós te louvamos por isso, ó Deus, te agradecemos, te bendizemos. Que esta palavra, Senhor, cresça no nosso coração, na nossa mente. Guie nossos passos, seja luz na nossa vida, nos dê sabedoria e entendimento. É o que te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Família, criação de Deus. Esse é o tema da nossa campanha. A campanha de oração pela família. No começo, lá no início da Bíblia, Gênesis 2:18, está escrito assim: então o Senhor Deus declarou, cadê os homens guerreiros? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O casamento, sem dúvida, é criação de Deus. A família é criação de Deus. Como vimos no primeiro sermão sobre essa temática, tudo que Deus fez é perfeito, é especial, é único. Está lá em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus criou todas as coisas, todas as criaturas, criou o homem e a mulher, ordenou que fossem fecundos, constituíssem família, enchesse a terra. E ao final concluiu dizendo: Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Muito bom. O casamento, a família, é a instituição mais antiga que conhecemos. Ela veio antes do Estado, antes das empresas, antes das escolas formais, antes dos impérios. Antes de tudo. Além disso, não foi uma invenção humana. Alguém não foi lá e teve uma ideia de fazer a união de um homem e uma mulher. Foi Deus que quis assim e fez assim. Não é como o eletrônico que nós criamos hoje em dia, uma invenção, uma inovação. Também não é como uma empresa que nós podemos criar hoje, uma startup, uma fintech. Não. O casamento é criação de Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Qual é a base do casamento? Qual é seu fundamento? Qual é a sua estrutura? Qual é o resultado do casamento? Essas são algumas perguntas que buscaremos na palavra de Deus a resposta.
E os textos que nós lemos, as músicas que nós cantamos aqui hoje, já trazem algumas respostas para nós. Qual é a base do casamento? Qual é o fundamento? Se nós pensarmos numa construção, qual é o alicerce? E a palavra de Deus nos diz que é o amor. Esse é o primeiro ponto. A base, o alicerce, o fundamento do casamento, da família é o amor. Colossenses 3,14, que acabamos de ler. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, glória a Deus. O termo amor aparece em muitos lugares da Bíblia. Mas eu quero dar um destaque especial aqui. Essa palavra está traduzindo a palavra ágape, que nós já falamos outras vezes, e que certamente você já ouviu falar. Ela aparece em inúmeros lugares da Bíblia. Por exemplo, João 4,8. 1 João 4,8. Deus é amor. 1 João 4,16. Deus é amor. Efésios 5,2. E vivam em amor. Esse amor, essa palavra, com esse significado, aparece em muitos textos da Bíblia. O fato é que tudo foi feito por Deus, por meio da sua palavra. Em síntese, a origem, o fundamento, a base do casamento, da família é o amor. Mas não é qualquer amor. É um amor especial. É um amor que se sacrifica, que dá a vida em favor dos outros. É um amor que se doa, que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, que toma as dores para si, que perdoa, essencialmente que perdoa. É esse amor. Este amor, assim descrito, este amor, que é o amor de Jesus, o amor de Deus, não é obra humana, como já dissemos, vem da parte de Deus. Agora há pouco nós cantamos um versículo muito conhecido da Bíblia, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Repita comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O casamento é uma instituição divina, criada, edificada e mantida por Deus. Glória a Deus. Agora você pode me perguntar, como é que eu faço para exercer esse amor tão especial, esse amor tão importante? Eu quero trazer à sua memória uma simples ilustração. Talvez você já tenha visto, eu quero relembrar para todos nós uma simples ilustração. Meu irmão, pode colocar aquela imagem que eu trouxe. Eu quero que você observe comigo o que você está vendo na tela. Pergunte para alguém que está perto de você, o que você vê nessa tela? O que você está vendo? Certamente, a resposta mais óbvia é um ponto preto. Uma bola preta. É verdade. Tem um ponto preto no meio da tela. Se imprimirmos essa tela, ela vai ficar mais ou menos assim. Continua um ponto preto na tela. É verdade, tem um ponto preto aí. Agora eu te convido a olhar de forma diferente. O que há em volta dele? A parte branca. O que há em volta dessa figura? A parte branca. Qual é a característica dessa parte maior? Se a gente fosse medir,
ele seria muitas vezes maior do que o ponto preto. Concorda comigo? Ele seria muitas vezes maior. E por que não dissemos isso logo? O que você vê? Um papel branco. Por que não dissemos isso da primeira vez? Olha, eu estou vendo uma tela branca. Ela tem uma mancha no meio? Tem, mas é uma tela branca, essencialmente branca. A maior parte é branca. Por que isso acontece, irmãos? Por que isso acontece, você que está de casa? Porque nós temos uma inclinação de ver o que está errado, de ver a mancha, de ver aquele detalhe, destacar aquilo que é menor, que é menos importante, mas que nos incomoda. Eu olho para a tela e digo, tem um ponto preto lá. Mas eu poderia dizer, é uma tela branca, lindamente branca. Nós temos a tendência de olhar para o piso da nossa casa e detectar uma manchinha. E destacar aquela mancha e dizer, poxa, você não viu isso? Mesmo que todos os cômodos da casa estejam perfeitamente limpos. Mas eu destaquei aquela manchinha no canto da sala. Quer mais exemplos? O seu cônjuge lavou a roupa. Mais de 50 peças. Mas por um descuido manchou o cantinho da blusa, aquela blusa que você gosta. Aí você destaca. Olha aí o ponto preto. O seu cônjuge fez o almoço, uma comida deliciosa, para te agradar, mas esqueceu de adoçar o suco com aquele adoçante que você gosta. Olha aí o ponto preto. O seu cônjuge pagou todas as contas do mês, tudo em dia, mas esqueceu de ir lá naquela loja e comprar aquela meia que você pediu para o seu filho. Olha aí o ponto preto. O seu cônjuge levanta cedo, faz um café da manhã. Pode tirar a imagem, irmão. Depois leva as crianças para a escola. E no caminho, na hora da descida ou da subida do carro, caiu o cartão da bolsa e não percebeu. Olha aí o ponto preto. Você acaba destacando, eu e você acabamos destacando aquilo que nos desagrada. Embora ao redor esteja um ambiente extremamente bem cuidado. Embora o meu cônjuge esteja se esforçando. Mas eu acabo destacando aquilo que ele não fez, aquilo que esqueceu, aquilo que me incomoda. Sabe aquele pente que a pessoa deixou no lugar que você não gosta? Pois é, esse é o ponto preto. Sabe aquela chave do carro que a pessoa perdeu? Ela perdeu, não foi porque ela quis, mas esse é o ponto preto. Nós precisamos perceber que essa tendência nossa é destruidora. Ela destaca as falhas. Ela destaca aquilo, o descuido. Ela não constrói, ela destrói nossa relação, nossa confiança. Ela destrói o nosso casamento. Nós precisamos entender isso e evitar isso. E a palavra de Deus nos ordena, em Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar a esposa. E há também a ordem para as esposas. Não é uma opção minha, nem sua, marido. Se eu quiser, ou se estiver disposto, ou se a esposa merecer, é uma ordem. Ame. Se sacrifique. Da mesma forma, tem a ordem para a esposa, seja submissa. E assim por diante, meus irmãos, a base, o alicerce do casamento, da família é o amor. É o amor.
E esse amor é da parte de Deus. É o amor que nós recebemos do Senhor. Esse amor honra a esposa, o esposo. Esse amor valoriza. Esse amor aprecia, elogia, reconhece a esposa, o esposo. É esse amor. Esse amor procura entender. Por que a chave caiu do carro? Por que o cartão caiu da bolsa? Esse amor procura entender. Esse amor abre mão dos direitos, dos meus caprichos, das minhas manias. Abre mão em favor do outro, em favor do casamento, da família. Isto é obra humana? Não. Definitivamente não é. Pois está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Repita comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aleluia! Essa foi a primeira resposta. Qual o fundamento, qual a base? A outra pergunta que nós fizemos é: qual a estrutura? O que mantém essa casa de pé? Se pensarmos na construção, o que compõe as paredes, o teto? Qual a estrutura do casamento, da família? E a resposta também está na palavra de Deus. E a resposta é muito simples. É a aliança. É o relacionamento com Deus. A Bíblia relata, em Gênesis 3:8, que havia um relacionamento perfeito entre Deus e aquele casal. E lá diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Havia um relacionamento próximo, perto, um relacionamento íntimo daquele casal com o Senhor. Naquele ambiente não havia crise financeira, não havia pandemia, não havia desemprego, não havia crise emocional, não havia cansaço, não havia desconfiança. Nós vimos que a base do casamento é o amor sacrificial e a estrutura é o relacionamento com Deus. Relacionamento de amor com Deus. Agora preste atenção, você marido, você esposa, como é que está o seu relacionamento com Deus? Você filho e filha, sim, é sobre casamento, mas você vai casar. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Abra sua Bíblia em Mateus 7, de 24 a 27. É um texto bem conhecido. Nós vamos ler rapidamente esse texto, Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Está na projeção. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Neste contexto aqui, temos duas casas. A primeira, bem construída, tinha um alicerce forte,
A segunda até podia ter um acabamento bonito, uma fachada linda, uma boa aparência, mas o seu fundamento era muito frágil. O que há em comum entre essas duas casas? O ambiente externo, certamente. É o que está escrito aí. As duas casas foram submetidas ao mesmo ambiente. As mesmas intempéries, chuva, ventos, alagamento. Mas o resultado foi diferente. O primeiro construtor, chamado de prudente, é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Ao passo que o segundo construtor é chamado de insensato. Ele ouve, mas não pratica. Aqui nesse texto, a casa é o meu e o seu relacionamento com Deus. O meu e o seu relacionamento com Deus. As intempéries virão. Está garantido aí. As intempéries acontecerão, o sol, a chuva, o vento, as tempestades, as enchentes, os desafios, as tentações virão. Ainda diz mais, baterão com força. Está escrito aí, com força. O cônjuge, o marido, a esposa, que ouve e pratica a palavra de Deus, é prudente e não cai. Não cai. Pois está firmado na verdade, pois está firme em Jesus. Aleluia! Por outro lado, o cônjuge que não pratica, aquele que ouve e esquece, é chamado de insensato. Na hora que a adversidade chega, na hora que bate o vento, a tempestade, ele cai. E grande é a sua ruína. E se um dos cônjuges cai, o casamento cai também. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem orado pela sua esposa? Esposa, você tem orado pelo seu marido? Filho e filha, você tem orado pelos seus pais? Pelo casamento dos seus pais? Comece hoje. Intensifique hoje. Pois é por meio da oração, da leitura das Escrituras Sagradas, que somos fortalecidos. Quando nossa vida de oração está forte, temos comunhão com Deus. Quando lemos a palavra de Deus todos os dias, temos uma espada para usar, para manusear, para nos defender de qualquer investida. Quando buscamos forças no Senhor, nós sobrevivemos, nós somos fortes perante as tentações. Uma pessoa assim não cai. Uma pessoa fortalecida no Senhor não cai. Pode vir a chuva, o vento, os rios, podem bater na calçada, mas a casa não ruirá. Ela está na rocha. E a rocha é o nosso Senhor Jesus. Novamente eu pergunto, isto é obra humana? Não. Definitivamente não é. Pois está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Repita comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Aleluia! Quem criou, quem edificou, quem mantém o casamento é o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a estrutura do casamento. As paredes, o telhado. Esta é a estrutura, o relacionamento com Deus. Mas falta uma pergunta. Qual é o resultado? Qual é a consequência dessa construção que começa no fundamento, no alicerce, passa pela estrutura? Qual é o resultado? O resultado é
a construção final, uma só carne. Efésios 5:31. E eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Atenção você, jovem. Em breve, Deus o abençoará. Você será papai e mamãe, você será cônjuge de alguém, se assim Ele lhe der essa graça, essa bênção maravilhosa. É bem sabido, como está no texto aí, que quem casa, quer casa. É o início de uma nova vida, uma nova família. Certamente cada noivo, noiva, tem uma formação diferente. Vem de uma família diferente. Foi criado num lar diferente, com práticas diferentes. Se os dois frequentam a mesma igreja, maravilha, há vários pontos em comum. Há valores em comum que nortearão a vida do casal, da família. Mas há muitos casos, que também são comuns, que boa parte da vida daquela pessoa foi longe da igreja. E só depois o evangelho alcançou ele ou ela, transformou a vida dele ou dela. De qualquer forma, haverá adaptações. Terá que ter adaptações, sabemos disso. É uma nova vida. E aqui, o agir de Deus é essencial, é vital, é fundamental. Como está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero fazer mais uma ilustração. Talvez você já conheça, vamos relembrar. Eu tenho aqui 2 comprimidos efervescentes. Num primeiro momento, eles estão nas suas embalagens. Estão no seu lugar. A embalagem foi feita adequadamente para ele. Lá está confortável. É o mundo dele. O outro comprimido talvez estivesse até na mesma farmácia, na mesma prateleira, mas está separado na sua embalagem, no seu lugar. Só que depois eles são colocados no mesmo ambiente. São colocados juntos. Agora, tudo mudou. Eles não estão mais naquele lugar que foi feito especialmente para ele, do tamanho adequado, confortável, justo, aconchegante. Não. Agora eles estão num ambiente diferente, que neste momento é estranho. E eles vão ter que conviver. Chega para lá. Não, está apertando. Você sabia que eu era assim. Eles vão ter que se adequar. Vão ter que encontrar uma maneira, uma estratégia. Talvez um instrumento, uma ferramenta, que os ajude a ficar de uma maneira mais adequada, juntos. E eles vão tentando, se debatendo, se quebrando, se magoando, se ferindo. Eles vão se esforçando, mas ainda assim não estão perfeitamente unidos. Ainda assim são 2. Ainda assim há incômodos. Ainda assim há diferenças. E eles podem tentar mais e mais. Podem até comprar um moinho e se moerem. Mas ainda assim, a união não é perfeita. Ainda assim há pedaços de um e de outro. Trazem lá da sua vida antiga características que permanecem, incomodam, ferem, magoam. Em resumo, eles não conseguiram. Não conseguiram ser um.
Mas, num segundo momento, nós trazemos um elemento externo, um elemento especial, e é colocado neste ambiente. Agora, tudo mudou. Agora eles estão se dissolvendo. Eles deixaram de ser quem eram. Eles se tornaram algo único, especial, diferente de cada um que era antes. Com características próprias. Atente que nós fizemos um esforço danado para eles se unirem, se tornarem um, e não conseguimos. Nosso sucesso não foi pleno, nós poderíamos ter esmagado, mas continuaria tendo pedaços. Somente com a entrada do terceiro elemento, no ambiente é que foi possível torná-los um só. Com uma cor característica, com um sabor característico, com poder de cura, inclusive. Em resumo, o produto final é um elemento só. Ele é muito maior e muito melhor do que a soma dos dois anteriores. No casamento acontece algo parecido. Sem Deus, nós nos esforçamos. Nós nos despedaçamos, nós nos ferimos, nós nos debatemos, mas não conseguimos um resultado pleno. Sem Deus, nosso fracasso é certo. Sem Deus, o casamento não subsiste. No entanto, há uma notícia boa. Com Deus na história, tudo é diferente. Agora sim, é possível nos tornarmos uma só carne. Aleluia! Isto é obra humana? Isto é obra humana? Não, não é obra humana, definitivamente não é, pois está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ao estudarmos no curso Cada Homem um Guerreiro, teve um dia que nós estudamos o versículo 24 de João 12. E lá diz o seguinte: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós estávamos ali estudando, e eu lancei uma pergunta: o que esse texto tem a ver com casamento? E nós encontramos uma resposta simples. No casamento não há espaço para o eu. O eu tem que morrer. Os meus caprichos, as minhas manias, os meus gostos têm que morrer. Agora é tudo novo. As minhas exigências não devem existir. Muito pelo contrário, deve ter o amor sacrificial. Eu devo amar, honrar, valorizar, apreciar o meu cônjuge, procurar entender. Abrir mão da minha vida, como manda as Escrituras. Abrir mão dos meus direitos em favor do outro. Mas a morte do eu, do individualismo, passa inevitavelmente, inescapavelmente pela cruz. Passa por Jesus. Só quem nasceu de novo entende e se esforça para tal. Só uma nova criatura, feliz pela esperança da glória, buscará o Senhor todos os dias, buscará forças e entendimento para se tornar um só com o seu cônjuge. Agora sim, somos um só. São um só.
Agora sim, há implicações, há resultados desejáveis. O orçamento agora é um só. Não tem mais o meu salário. Os projetos são os mesmos. Não tem mais disputa. Os sonhos são compartilhados, porque são um só. Não há espaço para desentendimentos, mas sim para a sabedoria. É uma tarefa fácil? Não. É uma obra humana? Não. Definitivamente não é uma obra humana, porque está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em resumo, meus irmãos, nosso Senhor é o fundamento. O amor é o fundamento. Só o Senhor é capaz de nos transformar a ponto de amarmos de modo sacrificial, a ponto de abrir mão das nossas vidas, dos nossos direitos em favor do cônjuge. Só Ele nos faz perdoar. Só Ele restaura. Só Ele reconcilia. Só Ele restaura corações e relacionamentos. Só o Senhor salva qualquer casamento. O Senhor é a estrutura. O relacionamento com Deus é a estrutura do casamento, da família. Só buscando o Senhor é que temos um relacionamento de amor com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que nos fortalece na tempestade e nos fortalece contra qualquer tentação. Só o Senhor, por meio da sua palavra, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento e força contra qualquer mal. Só o Senhor produz esse resultado. Uma só carne. Só o Senhor produz esse resultado. Só o Senhor dos Exércitos nos faz uma só carne, com perfeito alinhamento de valores, sonhos, projetos e, sobretudo, na mesma esperança. Este é o elo, é o amor. É o nosso Senhor, do início, lá da base, do fundamento, do alicerce, passando pela estrutura, até a perfeita união do casal. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos concluir. Eu convido o pastor Fábio. Ele vai orar agora pelas nossas famílias.